Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo direitinho? Boa noite, Aline. Oi, Gustavo, boa noite, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia, o seu vídeo tá travado pra mim, Tá travado? Vamos ver se vai tá? melhorar agora. Eu só tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho, gente? Vocês estão conseguindo ver o Gustavo? Agora eu tô te vendo. Ah, então tá bem. Tudo bem? Tudo jóia e você? Tudo bem. Quanto tempo Pois é, né? Procurando que meu a gente fone, que eu não sei onde que eu coloquei. Mas acho que o sem pessoal tá problemas? conseguindo me ouvir bem, não tá? Tá, acho que tá tudo certinho. E Podemos aí, começar? Gustavo? Podemos, né? Vamos falar desse tema aí que é tão importante, né? Que muita gente me pergunta quando faz matrícula, quanto tempo eu tenho que estudar por dia? Como que eu faço para estudar? Principalmente os alunos do online, né? Que eles não têm, assim, eles não têm que ir presencialmente uma vez por semana no polo, mas eles precisam ter essa rotina de estudo diário, né? Sim. E como mensurar e como organizar isso é um grande complicador. Isso. Eu resolvi Aham. que hoje eu vou começar com um poema da Cecília Meirelles, que chama O Quarto Motivo da Rosa. O quarto motivo da rosa. Não te aflinjas com a pétala que voa, também é ser deixar de ser assim. Rosa verás, só de cinza franzida, mortas intactas pelo teu jardim. Eu deixo aroma até nos meus espinhos. Ao longe, o vento vai falando em mim. E por perder-me é que vão me lembrando, por desfolhar-me é que não tenho fim. Ah, que Esse poema, lindo! esse poema tem dois momentos muito marcantes para mim. Primeiro, quando fala, não te aflinjas com a pétala que voa. A gente hoje vai falar um pouquinho de como trabalhar, né, como tornar o estudo um hábito. E aí a gente vai tentar conversar aqui. Eu vou pedir para tanto você, tanto os discentes que estão nos acompanhando, os amigos, que enviem perguntas, etc. A gente vai dialogando Uhum. sobre o tema, porque é um tema a ser construído. Esse poema fala Sim. que a gente não precisa se afligir com a pétala que voa. Também é ser deixar de ser, né? O processo de conhecimento é um eterno ciclo de ser e deixar de ser, né? Ser e está sendo. A gente é uma coisa e vai se modificando a todo tempo, um eterno ciclo, né? Isso a Sim. gente tem Uhum. dimensão do que seja. E aí, como tornar o estudo um hábito? Você falou que o pessoal entra na Unopar, no ensino à distância, né? E aí eu acompanho lá duas turmas que estão bem grandes nesse momento. E as meninas e os meninos, que a segunda turma agora tem bastante meninos também, Meninos. né? Tem ficado preocupado com quanto tempo que eu preciso estudar, né? A primeira coisa que eu quero que a gente dialogue, que são dois termos que são bem conhecidos na pedagogia, que são as habilidades e as competências. Então, o que que é habilidade e o que que é competência? Habilidade, né? Por que que a gente precisa entender isso? Porque eu preciso entender quem sou eu, onde que eu quero chegar com o meu estudo, para que que eu estudo. Acabou de entrar um amigo aqui agora, o Anderson, que é pós-doutorando da UFMG. Ele tem uma meta muito grande na pesquisa dele. Ele fala o tempo todo Uhum. da pesquisa, a preocupação com o laboratório, né? Então ele tem uma rotina para que ele consiga atingir o objetivo da sua pesquisa. Um dos problemas nossos, quando a gente está entrando na academia, entrando na vida acadêmica, a nossa única meta é conseguir o diploma, né? Isso. Ah, preciso conseguir meu diploma. E aí eu sempre falo com as meninas, o diploma é fácil, o diploma a gente atinge. Mas é muito diferente o diploma do que a questão de atingir, né, ou conquistar o estudo como um hábito.
Por quê? O que é hábito? Você sabe o que é hábito, Aline? É aquilo que você faz repetidamente todos os dias, né? Por exemplo, escovar os Aqui. dentes é um hábito, tomar banho é um hábito. Isso. E aí, a gente estuda para a gente conhecer algo, né? E aí a gente está vivendo um grande problema, ultimamente, que a gente vive numa sociedade com muita informação e Uhum, pouquíssimo conhecimento, né? Eu sempre falo isso. Por quê? Por exemplo, a gente se conhece, a gente trabalha na mesma faculdade. E aí, se alguém vira para mim e fala comigo assim, Gustavo, me explica a Aline. Aí eu falo, olha, a Aline, ela se comporta assim, de tal forma, quando acorda, quando ela almoça, ela... Não sei. Eu sei algo superficial sobre quem é a Aline, né, minha uhum, amiga, que a gente conversa, etc. Mas saber sobre a Aline é algo muito, muito mais completo, né, muito mais complexo. Então a gente precisa, de primeira, de antemão, pensar o seguinte: eu estou entrando na faculdade para eu aprender de fato ou para conquistar um diploma. Queremos o diploma? Queremos o diploma. O diploma é importante? Muito importante, porque ele tem a ver com as competências que vão ser atribuídas a mim depois que eu formar. Competências é aquilo que se espera de mim pós-formado. É aquilo que se espera de mim, por exemplo, quais são as competências da coordenadora do 100% online? Você consegue me dizer, né? O que a gente espera de você? O que é o seu papel? Você não pode chegar lá na Unopar e falar, Gustavo, hoje eu vou dar aula no seu lugar. Eu ia adorar, tudo bem, que ia ser ótimo. Mas eu tenho uma certa competência lá e você tem outra, né? sim, E a partir das nossas competências, nós precisamos também pensar as nossas habilidades. O curso de pedagogia, que é o curso que eu estou mais inserido, ele ensina diversas competências e diversos ensinos facultativos, por isso que se chama faculdade. E só que eu nem sempre eu domino todas as habilidades daquele curso, sim. né? A gestão de uma escola, o ensino infantil, né? Eu geralmente quando as meninas vão me perguntar alguma coisa, Gustavo, me ajuda sobre a questão do ensino infantil. Eu falo, ó, esse aqui é o número da Ju, esse aqui é o número da Silvana, da Luana. Conversa com as meninas que elas vão te ajudar. Se for gestão escolar, eu posso ajudar com um pouco mais de propriedade, que tem a ver com Uhum, habilidades. E a gente sim. sabendo quem sou eu dou conta de saber quais as habilidades que eu tenho. Então, primeiro ponto, saber quem sou eu na vida acadêmica, na vida de estudo. Por que eu estudo? Para que eu estudo? Porque, e aí vai entrar aquela dimensão de que o estudo ele vai me servir para algo, né? Vai me servir para fazer uma certa habilidade. Porque eu fico, no dia a dia da escola, né? Eu sempre converso isso em sala de aula lá no Unopar. O dia a dia da escola, cada dia é um acontecimento diferente, né? Tá até Sim. rolando Uhum. uma piada esses dias, da, voltou às aulas e aí as crianças estão todas lá e aí no outro dia vão as mães, né? Ó, oh, meu filho pegou a máscara do outro, meu filho jogou a máscara, enfim. Cada dia na escola é um acontecimento e tem a ver com as nossas habilidades. Se tem alguém que trabalha com a questão da gestão, enfim, são outras habilidades Sim, com diferentes certeza. que se Uhum. exigem, né? O Felipe acabou de entrar aí, que é meu amigo que é padre, ele com certeza na vida de seminarista a gente não aprende tudo que a gente vai fazer quando está para ser Uhum. padre. Uhum. Cada dia é uma coisa. Então o ensino, o estudo nos prepara para uma ação posterior. Ele nos prepara para que a gente dê conta de agir de acordo com o que a vida vai acontecendo, né? Então eu preciso ter dimensão que o estudo ele não é simplesmente para que eu consiga fazer uma prova. Ler uma informação sobre a Aline não é conhecer a Aline. É isso que eu Conviver, sempre falo com os alunos, porque se você estuda somente para fazer a prova passou, você vai esquecer aquilo que você estudou, né? É muito raso, né? É um estudo muito sim, raso. é, Quando você estuda de verdade, você vai se aprofundar naquilo que você está estudando. Você vai buscar isso, conhecimento fora daquilo ali, né? Pensar um pouquinho fora daquilo que está proposto ali para você. Você vai fazer pesquisa, você vai pesquisar em outros ambientes de estudo, não só no que está sendo proposto ali para você dentro da plataforma online. sim. E entra a questão, Aline,
que é, às vezes, por exemplo, se eu entro no seu Instagram, eu não tenho total ciência de quem é você. Eu tenho uma dimensão, olha, ela foi naquele restaurante. Eu sei algumas informações. Sim, A gente está vivendo um problema social grande, é de eu leio algo sobre uma matéria, um informativo qualquer, e acho que já tem domínio daquele assunto. Não, eu li que. E para a prova a gente faz a mesma coisa. Isso gera um certo problema, porque a prova, ela é um instrumento, né? A prova nada mais é do que um instrumento de tentativa, de demonstração de que temos habilidade, domínio sobre aquela temática. Eu estou explanando uma diversidade de coisas e eu vou tentar chegar na questão do hábito, tá bom? Mas estou tentando espalhar que a gente vivencia uma dimensão muito complexa do quem sou eu na realidade do estudo. Porque se eu não entendo por que eu estou fazendo aquilo, né? Por exemplo, quando a gente está estudando psicologia da educação, história da educação, por que que o ensino hoje é assim? Por que que o pessoal do ensino privado tem um certo tipo de ensino e o ensino público tem outro tipo? Tem uma história para a gente chegar até ali, né? Tem um contexto histórico para a gente atingir aquela dimensão. Então, o mais importante é a gente ter habilidade para lidar com a questão, né? Alguém que é um profissional da área, que tem uma certa habilidade só de tocar na coisa, né? Você pode ser veterinário, você pode ser, né, uma profissão, a sua profissão. Se você tem as habilidades para fazer, quando o problema está diante de você, você consegue resolver. Não só o sim. problema, né? Quando qualquer questão estiver à sua Uhum. frente, você dá conta de entender aquela situação. E aí, para a gente conhecer, então, o nosso grande objetivo, o estudo só pode ser um hábito quando eu entendo que, na verdade, eu estou ali pelo conhecimento, né? Sim. Tem uma frase que eu sempre gosto de repetir para mim quando eu estou meio em crise, crise profissional, né? Fico pensando, o que que eu faria se não fosse por dinheiro? E aí, eu sempre respondo que faria pedagogia mesmo, né? Sempre respondo que eu seria professor. Mas, às vezes, quando coloca o dinheiro no meio, a gente precisa pensar, porque a gente realmente precisa de dinheiro. O dinheiro é uma Sim. questão que não tem como a gente abrir mão, né? A não ser que Não. a gente vá para lá decida Vou viver ter de arte. uma vida zen, etc. Mas como não é o nosso caso nesse momento, a gente precisa. Então, o conhecimento, ele vai gerar uma habilidade em mim para que eu possa ser uma pessoa do mercado de trabalho, né, que executa aqueles conhecimentos e habilidades, aquelas habilidades e competências, né? Uhum. Competências é o que se espera daquilo que você faz e habilidade é aquilo que você sabe fazer a partir daquilo que você faz. Um grande problema, trabalho na gestão de uma escola, um grande problema muitas vezes são docentes que não têm habilidade de fazer coisas básicas, como o preparo de uma aula, a escrita de um texto com coerência e coesão, né? A escrita de um texto com coerência e coesão é uma habilidade que a gente precisa saber no ensino médio ou no ensino fundamental. E a gente hoje em dia tem uma extrema dificuldade. Por quê? Porque nós não temos o hábito de ler. Não. A gente veio de uma geração que, principalmente nós que começou a fluir a questão da televisão, né? A televisão, a nossa geração estava no auge da televisão, de surgir os programas infantis, a gente ficou bastante focado ali. E tudo bem, né? Cada geração entende, mas a gente sofre hoje com isso, porque, como você disse, escovar o dente para nós já é algo, um hábito. Já é um hábito. Então, é uma coisa que a gente tem um entendimento, preciso fazer, né? E só que outras coisas, para outras culturas, cada cultura tem certos hábitos, né? E o que que é uma cultura? Isso é uma coisa complexa, tem até uma disciplina da Unopar, que é Homem, Cultura e Tudo Sociedade, se eu não me sociedade. engano. Isso mesmo. Isso. Que a gente estuda isso, né? Inclusive, é matéria Culti... de prova de muitos alunos aqui. É? É a Ah, próxima então, ó, prova de muitos alunos. acho que da minha turma também, da turma que eu faço parte É. também. O que que é cultura, né? Porque é tão complexo pensar em cultura que a gente às vezes dimensiona cultura
coloca a cultura como algo elitista, né? A cultura sendo a música clássica, um concerto de bar, um- um- uma visita ao museu. Você não tem cultura, você não vai ao museu, você não lê um livro, é uma forma de cultura. Entretanto, nós temos uma diversidade de formas de cultura. Cultura é aquilo que a gente cultiva. A etimologia da palavra cultura tem a ver com cultivar, aquilo que o ser humano cultiva. A cultura emana do humano, né? Não tem uma cultura da natureza. A natureza, claro, ela é perfeita, ela é linda, só que ela não produz algo como nós produzimos enquanto humano, né? A arte, a, a, é a nossa forma de expressar a existência. E é cultivar, né? Cultivar, ele tem a ver com plantar, tem a ver com esperar, tem a ver com aguardar, tem a ver com esperar crescer e podar. E o conhecimento ele tem a ver com isso tudo, né? Quando a gente entra na faculdade, o pessoal do serviço social também vai fazer essa prova. Quando a gente entra numa faculdade, a gente entra cheio de esperança, né? E Sim. cheio de planos. Quando iniciam um ano, todo ano, né? Quando é virada de ano, a gente se enche de esperança e pensa vários sonhos, várias coisas para aquele ano. Na virada de 2019 para 2020, ninguém imaginaria que a gente Nossa, viveria uma ninguém. pandemia, né? A gente imaginou que fosse algo que ficaria lá na China, né? Bem longe da gente. Entretanto, esse problema está à nossa frente, né? E aí a gente precisa ter certas habilidades para lidar com ele. Primeira coisa que eu quero dizer, e que eu tenho dito muito para as minhas alunas, principalmente quando elas têm filhos, que elas falam, Gustavo, não estou conseguindo fazer as crianças estudarem. Eu digo assim, então, vai fazendo de acordo com o que as crianças derem conta. Porque não era isso que estava programado. Não. Um problema seríssimo, Aline, seríssimo, é a gente agora obrigar as crianças, os jovens, os estudantes, a gente mesmo, a cumprir, né, uma rigidez de um ensino online, e eu não estou criticando a nossa instituição, não, estou falando paralelo, para quem não estava acostumado. Na Sim. Unopar, a pessoa escolheu, eu quero um ensino online. Isso. Disso se exige competências. Você tem que ter um computador, você tem que ter internet, você tem que ter essas coisas. Tá bom? Sim. Tudo bem. Entretanto, a gente tem uma outra dimensão de pessoas que não têm essa proximidade ou não tem essa dinâmica. A criança, ela já acostuma que a escola é o espaço do saber. Mal ou bem, será que bem, mas que a escola é o espaço do saber. E a criança que está em formação de identidade, dar conta de tudo isso que está acontecendo, é muito complexo. Então, para pais e mães, tios, vós e vós que estiverem assistindo e que a criança está fazendo o ensino online, ou que está preocupado, que não está estudando, etc., eu acho que é preciso tornar um hábito. Então, agora eu vou falar da palavra hábito. Eu fui religioso, né? Morava num convento. Convento não é só de freira, convento é para quem vive vida conventual. O que é vida conventual? É uma forma com que a gente vive ali numa casa, tentando ser espelho para o mundo, né? Tem uma regra lá para que a gente seja um espelho bom para o mundo. Beleza. Estou aqui para fazer catequese, não. Estou aqui para dizer que quando a gente entra no convento, a gente recebe um hábito, né? A freira, ela usa aquele véuzinho, com aquele vestidinho, é um hábito. Uhum. Para que serve aquele hábito? O nome daquilo é hábito. Tem aquele filme, Mudança de Hábito, né? Para que serve o hábito? O hábito é para nos lembrar daquilo que a gente se propôs a viver. Eu não sou mais, tá, gente? Não sou mais, mas o hábito ele vai nos dizer aquilo que a gente se propôs a viver, né? Ele vai nos ajudar a lembrar, etc. Então tem toda uma questão lá religiosa para isso. Mas a palavra hábito também, ela está muito próxima de casa, de moradia, aonde eu habito, aonde eu quero habitar, né? Tem até aquele salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita, né? Não é aquele que vai de vez em quando. Quem habita, mora lá, fica lá, está lá sempre, né?
Se eu vou te visitar de vez em quando, eu não moro na sua casa. Verdade. Agora, se eu habito, eu moro, eu vivencio a dor e a alegria. Tornar o estudo um hábito é torná-lo junto consigo dor e alegria. Ninguém é 100% feliz o tempo todo estudando. Não. Ninguém faz uma pesquisa que dá conta de ter resultados de uma hora para outra ou que consegue atingir níveis de conhecimento altíssimos, né? De uma hora para outra. Não é assim que se produz uma pesquisa, né? Não é assim que se faz pesquisa, não é assim que se pensa pesquisa. E aí, falando de pesquisa, sobre conhecer as coisas. A gente só conhece alguém, né? Tem até aquele ditado bem antigo, a gente só conhece alguém comendo um saco de Um sal quilo junto de com a sal. pessoa. É. Um quilo de sal junto com É a porque 1 quilo pessoa. de sal custa acabar, né? Um quilo de sal demora muito para acabar. E para a gente dizer que a gente conhece sobre algo, é algo muito demorado, sabe? Eu, outro dia, estava conversando com uma pessoa, uma coisa simples. Ele estava dizendo, mas vocês, professores, pensam todos desse jeito aí e tal. Aí, se todos os professores estão, ou a maioria, está direcionando para um campo, é porque eles têm algo que, né? Com todos os peixes nadando para o mesmo lado, algo os atrai para aquele lado do mar, né? E aí, e aí ele é educador físico. E eu falei com ele assim, você imagina se a gente abrisse uma consulta pública para que todo mundo desse a opinião como que deveria funcionar as academias de ginástica. E aí a gente pegasse a opinião de todo mundo e falasse, a partir de hoje as academias de ginástica funcionam desse modo. Aí ele falou assim, não, mas não pode ser assim. Eu disse, assim, a educação também é da mesma forma, né? A educação não é uma coisa que a gente pode simplesmente pegar a vontade da maioria e dobrar ela de acordo com a vontade das pessoas, né? De acordo com o que todo mundo está dizendo, a gente vai agir na educação. A educação é um negócio muito mais embaixo. Então eu vou tentar aqui, e aí eu vou pedir para que daqui a pouco a gente possa, o pessoal possa ir mandando pergunta, a Sim. Carito, a Marisa, e aí daqui a pouco eu vou tentar dizer a Michele Pereira, que sempre me ajuda em todas as minhas pesquisas acadêmicas, pode falar muito bem, como pesquisadora, sobre como que é o hábito de estudar no meio da pandemia. Eu acredito que esteja difícil. A Michelle é doutoranda da PUC. E aí Nossa, que chique. a gente fica pensando, Michelle, interage aí comigo. Não, nada combinado. A gente fica pensando, né? Eu chego numa pesquisa grande, eu conheci a Michelle no início da faculdade. A gente vai galgando os passos de pequenininho para pequenininho, né? A gente não precisa planejar ser doutor no primeiro dia da faculdade. Eu posso sonhar. E sonhar, né? Mas eu não preciso já planejar ou anunciar para as pessoas todo o meu trajeto, né? Eu vi um ditado esses tempos que eu tenho concordado muito. A gente não precisa contar o nosso sonho para todo mundo. Conta para quem é bastante íntimo, para quem é Com amigo de certeza. verdade. Uhum. Isso eu tenho acreditado bastante. O que isso tem a ver com estudar? Primeiro, o estudo no Brasil, né? Outro dia, na conversa com a Ju, a gente falou isso bastante, e eu falei isso muito na disciplina de História da Educação. O estudo no Brasil é uma forma de ascensão social. A gente precisa do estudo para que a gente consiga atingir certos níveis de subir no patamar do trabalho, né? Só que engano nosso é que o estudo, quando a gente fala, é importante que você estude para que você tenha um nível social ou profissional, engano nosso é pensar que isso seja necessariamente uma faculdade, ou seja necessariamente o diploma. A gente vai Uhum. abrir agora. Eu acho que eu estou bem informado, espero É, não cometer uma gafe. a gente fala isso para os filhos desde pequeno, né? Se você quer ser alguém na vida, você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que, né?
Eu vejo pelos meus aqui, eu tenho dois completamente diferentes, né? Uma muito estudiosa, o outro também é estudioso, mas eu tenho que ficar mais no pé, um pouquinho, cobrar mais. Então, assim, a gente vê, e a gente sempre está falando isso para eles, né? Ó, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, né? E Sim. precisa, né? E aí é um problema sério, porque a gente tem a dimensão social e a dimensão socioemocional, que socialmente a gente quer ter um capital, né? A gente quer ter uma posição que gere um certo conforto de vida. Claro, queremos. Por outro lado, o que que nos move enquanto ser humano? O que que me move como ser humano, de fato, né? Porque só sabendo quem sou eu e só uma pessoa bastante encontrada que eu vou poder ser feliz, tá? Isso tem a ver com o estudo. Porque estudar por estudar é muito chato, é muito cansativo, né? Então, seja o que quer que eu estude, eu preciso pensar bem se aquilo tem a ver comigo. A revista Vida Simples saiu uma edição de como tornar o nosso trabalho feliz, como tornar o lugar de trabalho feliz. E aí, eu gosto muito da revista Vida Simples, porque ela não traz nenhuma receita de bolo, né? Porque a gente já teve algumas revistas que faziam assim: leve a foto da sua família para a sua mesa de trabalho. Compre uma plantinha e coloque na sua mesa de trabalho. Tenha mais calma. Medite. Não é assim. A revista Vida Simples disse: olha, em alguns trabalhos, você só vai conseguir ser feliz se você sair, porque lá não é bom. Aí a gente já dá um certo susto, né? E ela, a psicopedagoga, ela falou o seguinte nessa matéria, que a gente precisa lembrar quais as coisas que nos faziam felizes na infância. Do que a gente brincava, né? Por quê? Quando a gente brinca, quando criança, tem muito a ver com a nossa relação com a nossa não relação com o dinheiro. Eu estou vivenciando o ócio puro, não o negócio. Negócio é o NE, né? Negação, ócio. Negócio, ócio. São duas dimensões. A criança, ela vive o ócio. Ela brinca ali. Ela brinca de dar aula, ela brinca de empresa, ela brinca de cozinha, ela brinca de alguma coisa livremente. Livremente. Não totalmente livremente, porque a gente nunca está livremente, porque a gente recebe influência todo o tempo dos nossos pais, de quem está à nossa volta, da TV, da escola, enfim, mas um pouco mais livre, porque ela não tem os boletos para pagar no fim do mês. Com certeza. Então, o estudo ali, se a criança tivesse que escolher ali, o que você vai querer ser? O que você vai querer fazer? Seria uma forma um pouco mais livre. Hoje em dia, a gente não pode simplesmente deixar um emprego e falar assim, ó, eu vou deixar para lá, vou fazer o que eu... Não é simples assim, né? E aí, a revista ela vai propor da gente ir mudando alguns hábitos e galgando um caminho. O estudo tem a ver com caminho. Eu gosto muito sou cientista da religião, né? E aí gosto de estudar religião. E os grandes mestres religiosos, Jesus, Maomé, Buda, ou qualquer orientação de orixá, etc., sempre propõe para a pessoa um caminho. Nunca diz, olha, meus presentes de quadros de infância eram quadros de giz. Muito legal, Ingrid. E aí isso tem um pouco a ver com a questão da... Mas tem que ver se você gostava disso, Ingrid. Você gostava? Se eram seus presentes, se você gostava, tá tudo certo. A Ingrid estuda história. Ah, legal. Então, história é uma coisa de extrema necessidade, né? Principalmente a docência em história. Mas os mestres, todos os grandes mestres, eles propõem um caminho. Eles sempre propõem um caminho. Eles falam, olha, você vai fazer isso aqui, você vai ter um caminho para ser seguido. Entende? Nenhum mestre te entrega um diploma de uma hora para outra, né? Porque se eu comprar um diploma, o diploma chegar para mim, o que eu faço com ele? Nada. Eu posso ir fazer e posso ir trabalhar, né? Por exemplo, eu ganhei um diploma de qualquer coisa e vou fazer alguma coisa dessas. Mas ao chegar lá eu vou ter que aprender. E, na verdade, a faculdade, né? Ou o tempo da vida acadêmica, seja a faculdade, a pós-graduação,
o mestrado, o doutorado, o curso técnico, o ensino médio, o ensino fundamental. Todas essas dimensões do saber são possibilidades da gente ir galgando um caminho do aprendizado. Então, é muito importante eu saber qual é a prioridade do meu estudo. Se é simplesmente conseguir um diploma, não aguento mais essa faculdade, detesto esses professores, olha, eu sou você até trancava a faculdade. Porque existe algo que é mais profundo do que simplesmente conseguir um diploma, né? Que é o dia a dia de um trabalho. Os desafios que aparecem no dia a dia de um trabalho, a gente estava super organizado, muito mais organizado que outros anos, tanto na escola que eu trabalho, tanto na Unopar, esse ano. Sim, E aí, do nada, aparece um trem que desorganiza tudo, que a gente tem tudo. que se reinventar. Uhum. E só profissionais que são muito bons dão conta de se reinventar. Quem não é bom não se reinventa. Quem não tem domínio do que sabe, não se reinventa. Então, Verdade. acho que a gente vai passando por essa dimensão do domínio do saber, né? O que eu sei, o que eu não sei, porque vão aparecer adversidades, né? Hoje, na escola que eu trabalho, eu tenho 14 alunos de necessidades especiais. E é uma das competências da minha função dar toda a atenção para esses docentes. E cada dia é uma questão diferente. Adoro, é um desafio, mas cada dia eu tenho que estar pronto para essas coisas, né? E é produzir um relatório, etc. E se a gente não tem. E aí, uma coisa simples, né? Se não tem um domínio muito bom da língua portuguesa, esse relatório pode infringir diretamente a vida de um docente. Por exemplo, quando eu escrevo um relatório solicitando que esse menino tenha um professor de apoio, um professor extra, eu preciso saber em quais leis que eu vou me basear. Porque se esse menino não ganha um professor de apoio, isso vai interferir na vida dele toda. E quem é o culpado disso? O profissional que fez esse pedido, Gustavo. né? Sou eu, coitado. Então, é ter a dimensão das responsabilidades de trabalhar, né? E não pensar também que a gente sabe tudo, Não. nunca, nunca sabemos. Então, o aprendizado é um ciclo, né? Aquela música do Cartola, a vida é um moinho, né? Então, é isso, né? Ô, A vida Gustavo, vai. essa semana eu assisti umas palestras sobre um tema que eu gosto muito, que é marketing digital, que eu pesquiso muita coisa nessa área. Terminei uma pós agora em marketing digital. E eu assisti uma palestra essa semana, a pessoa que estava dando a palestra falou uma coisa muito interessante. Quando você entra num carro e vai para uma estrada totalmente escura, o que que o seu farol ilumina? No máximo 10 quilômetros para frente, 5 quilômetros, né? E aí, quando você chega, ele ilumina mais 5. Você chega naquele 5, ele vai iluminando mais 5. Até que você complete todo o trajeto. O farol não Sim. ilumina os 100 quilômetros de uma vez, ele vai iluminando aos poucos. E eu acho que o estudo é isso. Você não entra numa faculdade, vai aprender tudo que você precisa. Vai ser aos poucos que você vai gerando conhecimento, né? À medida que você vai pesquisando, aí você chegou naquele lugar, você vai pesquisar outra coisa, vai ganhar mais conhecimento. E como é que a gente vai indo mais à frente nessa estrada? Criando estímulo. O estímulo, né? Por que que meu filho não estuda? O meu filho não estuda porque ele é um cachorro. Mas por que que o meu filho imaginário não estuda? Né? Todo mundo vem falando comigo assim, ai, a gente precisa, ó, receber uma mensagem aqui. Os valores mudam com o tempo também. Para a geração passada, opa, o profissional era muito importante. Hoje precisamos nos reinventar o tempo todo. Falou a quase doutora Michele, que é uma grande pessoa que me ajuda muito na vida acadêmica. Quando eu estava para terminar o mestrado, faltavam 2 dias, 3 dias para entregar, eu decidi que eu não conseguia mais, né? Não conseguia. E aí essa minha amiga veio para casa sem saber do meu tema e sentou do meu lado, falou, a gente vai olhar página por página, a gente vai conseguir. Ela e a Rafa. E aí isso se chama estímulo.
Se chama Sim, estímulo. Sabe por que que muitas crianças não dão conta de estudar? Porque não tem estímulo. verdade. Estou falando de criança, mas aí agora eu vou começar a falar, porque primeiro eu tenho que dar uma enrolada, porque não tem muito conteúdo para falar, não. A gente está dando uma enrolada aí desse tempo. Agora eu vou falar do tema de fato. Mentira, você tem sim. O que que acontece? Eu preciso, para estudar, eu preciso de estímulo. Então, toda essa coisa toda que eu falei até agora, esse tempão, foi para falar. Muito obrigado. A gente é grande estímulo. Toda essa coisa para falar que eu preciso entender quem sou eu naquilo que eu estou estudando, para que serve aquele conhecimento para mim. Foi o que a Michelle falou. Antigamente, o profissional precisava saber para fazer tal coisa, precisava estudar para ser mecânico. Então, eu vou estudar para ser mecânico, porque eu vou ser mecânico, que aí depois eu vou casar, eu vou estar. Né? Hoje em dia a gente se Uhum. reinventa o tempo todo. O tempo Mas quem todo. disse que eu tenho que casar? Quem disse que eu tenho que casar agora ou depois? Vou casar, enfim, ou as coisas vão mudando com o tempo. E a nossa relação com o estudo vai mudando. A gente estuda, e aí é uma crença pessoal, a gente estuda para se tornar alguém melhor. Sim, A gente não estuda simplesmente para, nossa, mas se eu não tenho uma relação com os livros de escuta, eu estou ouvindo o que esse homem está falando. E principalmente quando é algo diferente. É uma coisa impressionante, Aline. Quem sabe muito, quem diz saber muito, nunca aprende nada. Nunca aprende nada. verdade. É aquela famosa frase do Sócrates, né? Só sei que nada sei. Que é no sentido de, para ser um sábio, eu preciso estar em constante busca, em constante escuta. E escuta até daquilo que eu não quero ouvir. Uhum. Às vezes eu vou ouvir uma coisa que eu não acredito. E aí eu vou pensar sobre aquilo. Por que que essa pessoa tem esse ponto de vista? Né? Por que que essa pessoa pensa desse outro modo? Será que não tem um sentido? Será que na realidade dela isso não faz sentido, isso não se É, encaixa? Né? isso. Porque é ela, não sou eu, é o É pensar outro, um não sou pouquinho eu. fora da caixa, né? Pensar fora da caixa. E aí, para a gente decidir, aí a gente tem que pensar aqui. Se eu quero que o estudo me torne um hábito, é algo que eu vou conviver diariamente, então tem que ser algo que eu gosto. Para o estudo se tornar um hábito, ele tem que ser algo que eu gosto. Por que que meus filhos não estudam? Talvez porque eles não gostem, talvez porque eles não têm estímulo. E aí a gente às vezes não gosta de estudar mesmo. E a gente não gosta muitas vezes porque a gente não entende o porquê. Eu, é, eu e a Mariana Bolatari, que não está assistindo a live, deveria, mas a gente, e a Ju também, e a gente tem a mania agora de comprar várias sementes nessas lojas a granel, né? E, então a gente compra um monte de sementes, semente de chia, semente de linhaça. Eu compro, né? As meninas também estão nessa vibe dieta, e a vida é emagrecer e pagar boleto. Então, a gente está comprando essa semente. Por quê que a gente compra essa semente? Porque a gente gosta? Não, gostar eu gosto de outras coisas. Eu sei o tanto que aquilo pode me fazer bem. E estou tentando Sim. fazer com que aquilo se torne um hábito, né? Me ajude no estímulo Uhum. de um, de outro, etc. Se eu não sei o porquê que eu estudo, eu não vou estudar. Se eu não entendo a necessidade do estudo, eu não vou estudar. É o Se eu não tenho objetivo, estímulo, né? Que eu quero lá no final com isso, né? se eu não tenho estímulo para estudar, eu não vou estudar. Sabe o que eu vejo, Gustavo? Igual os alunos fizeram a primeira prova uma semana atrás, mais ou menos, né? E muita Exatamente. gente termina a prova e começa. Ah, eu vou trancar minha matrícula. Ah, eu acho que não é isso que eu queria. É por quê? Porque não se preparou devidamente para aquilo. Então, quando se depara com essa primeira diversidade, que é a prova, eles tomam aquele susto, né? Fala, meu Deus, e agora? Porque nem todo mundo vai tão bem assim, né? Na primeira prova. Porque uns entram pensando que a faculdade é fácil, que é só, né? Paguei meu boleto, vou conseguir meu diploma. E, assim, a gente vê que a questão do estudo é muito além disso, né? O aluno, ele tem que se preparar não só para fazer aquela prova, mas se preparar para se tornar um profissional naquilo que ele se propôs a estudar. Para habitar, para Sim. morar naquilo que ele escolheu, Uhum. né? Porque para a gente é com muita facilidade que a gente olha um médico, chegou um médico aqui para jantar. E aí, logo alguém já vai comentar, e ele é médico, né?
Mas aí, para algumas pessoas, a gente não comenta a profissão, o que que a pessoa escolheu. Mas a gente habita naquilo que a gente escolheu, por isso do Uhum. hábito dos rituais o tempo todo, né? A gente tem um olhar de quem fala sobre aquilo o tempo todo. É claro que a gente não precisa ensinar as pessoas o tempo todo. Deus me livre de ensinar as pessoas o tempo todo. O tempo todo. Na grande maioria Uhum. das vezes eu prefiro não ensinar nada para ninguém. Mas na verdade eu nem acredito que a gente ensina alguma coisa para alguém. Na verdade eu não acredito mesmo que a gente não ensina nada para ninguém. A gente só aprende. Pensei em desistir quando eu vi o portfólio, mas vamos seguindo que vai dar tudo certo. O portfólio, ele é só um momento de você dizer algo. Ele não é um monstro, ele não é um grande desafio. É um momento de você dizer, de você ouviu, digeriu e agora é preciso que você diga. Só que, e não estou dizendo diretamente para você, quando a gente pensa no estudo como um hábito, é nadar na contramão de uma sociedade que lê qualquer artigo sobre, ou qualquer matéria sobre qualquer coisa e acha que é grande conhecedor sobre a coisa. Por exemplo, eu tenho um quadro da Mona Lisa aqui, ó. Não sei se está dando para ver direitinho que é a Mona Lisa. Uhum. Mas vamos supor que alguém leia um texto explicando a Mona Lisa. Hoje em dia, a pessoa lê um texto explicando o que é a Mona Lisa, ela já sai falando para todo mundo que ela entende da Mona Lisa. Ou eu fui lá ver a Mona Lisa, eu já tem historiadores que estão há anos pesquisando todo o contexto que está em volta desse quadro. Ou então alguém que não entende nada fala assim, que bobagem, um quadrinho desse. Vai todo mundo lá visitar. A pessoa não entende o contexto pelo qual se tem uma pesquisa sobre, né? O contexto pelo qual a gente pesquisa. A minha pesquisa de mestrado era de uma escritora brasileira, Cecília Meirelles, que vai à Índia. Ela, católica, cristã, vai para a Índia e eu já respondo sua pergunta, Nilce. Ela vai à Índia, você conhece bastante minha pesquisa, né? Vai à Índia e chega lá, ela tem que dialogar com o diferente, com o hinduísmo, com o budismo, com coisas que ela não conhece. E aí eu pesquisei essa capacidade da pessoa de dialogar com o diferente, como que é difícil. Mas o conhecimento ele só se dá quando a gente vai, né, dialogando, ouvindo, ouvir o outro. Quando a gente não gosta, Nilce, a gente pode mudar sim. Tudo a gente pode mudar. Enquanto a gente estiver vivo, a gente pode mudar. Sim, concordo. Entretanto, existem diversas formas de estudar. Então eu preciso pensar o que que me estimula. Se eu vou estudar, se eu pegar um livro bem bacana sobre como que funciona alguma coisa que eu goste muito, no seu caso, a questão do... Que eu esqueci, gente. Como é que é aquele negócio de bicicleta? Eu esqueci o nome. Me ajuda. De Bicicleta na quê? academia, Ela a é gente faz spinning. Spinning. É sinal sem que eu nada estou de indo bastante, academia. tô Completamente indo, sedentário. tô indo bastante na academia, tá todo mundo percebendo, que eu lembro tudo. Mas, se você pega um livro atrativo daquilo, aquilo te motiva, beleza. Mas não é só de motivação que vive um estudo. Michele Spini, muito obrigado. Michele está aí para me lembrar que a gente às vezes é apaixonado pela nossa pesquisa. Às vezes eu sou apaixonado pelo curso de pedagogia, mas não acordei com vontade alguma de abrir um livro. Não acordei, hoje não estou afim, esse fim de semana não estou afim, essa semana não estou afim, esse mês não estou afim, e aí assim vai. Aí é importante, imagem congelada. Já descongelei? Espero que sim. Essa semana é preciso que a gente crie o hábito. Então, uma coisa que eu sempre proponho, né, que é até uma das técnicas indianas de se adquirir o conhecimento, é a gente ir aos poucos, né? Por exemplo, então, para eu criar o hábito de estudar, uma alternativa, não é uma verdade absoluta, uma alternativa é, que tema que eu gosto? E aí, pedagogicamente, eu posso ir criando um caminho. Por exemplo, então, todos os dias, por isso que a escola a gente vai todos os dias, é para que se torne um hábito, todos os dias, em determinado horário, eu vou ler 5 páginas ou 10 páginas desse livro. E aí, além de ouvir, depois eu vou dizer algo, né? Vou escrever um pouco sobre aquilo. Nesse caminho,
é possível que eu consiga atingir um certo... Tá travando muito? Pra mim não tá travando, não. Não, tudo bem. Nesse caminho de tentar criar uma proposta, eu vou adquirindo conhecimento, tá? Por que que eu preciso fazer isso? Vamos supor, eu tenho uma prova. Tem uma prova lá de... Qual que é a próxima prova? Homem, cultura e sociedade. Como cultura e sociedade, né? E aí são 4 capítulos. E a prova é daqui a 2 semanas. E eu preciso me organizar para isso. Então eu vou fazer o seguinte, é o que a gente faz, o que a gente deveria fazer. A gente vai e tenta dividir aquele conteúdo, então pedagogicamente, por isso que a gente tem currículo, por isso que a gente tem conteúdos, por isso que tem um índice de um livro. E aí eu vou tentar dividir aquilo nos espaços que eu tenho para estudar. Quando eu falo do quem sou eu, é importante que eu pense qual é o melhor horário que eu rendo para estudar. Isso. Só que tem um outro problema também. A gente muitas vezes se engana achando que o melhor momento para a gente estudar é de madrugada. Eu tenho lido muitas pesquisas que dizem que um dos melhores, e até eu vi uma coisa do Leandro Carnal esses dias, mas isso não é uma receita pronta, tá, gente? É uma possibilidade. Diz que o melhor momento para a gente estudar é de manhã, assim que a gente acorda. Bom, isso não é uma receita pronta. Mas por que que a gente muitas vezes fala que de madrugada é o melhor momento de estudar? E quando a gente vai estudar, eu esqueci o nome da palavra, o nome do negócio agora, mas você já viu que a gente senta para estudar, a gente lembra, ih, tem que varrer o passeio. Vou lá Uhum. varrer, depois eu sento para estudar. Sentei para estudar, ih, tem que arrumar a cozinha. Vou lá arrumar. Odeio arrumar a cozinha, mas quando eu sento para estudar, dá vontade. Eu esqueci o nome, que se alguém lembrar do nome, como é que chama esse negócio? Da gente deixar as coisas para depois. Mas que é muito comum na vida do estudo. Aí a gente acha que de madrugada, porque eu já fiz todas as coisas durante o dia. Só que a minha mente está muito cansada. Para ela dar conta de assimilar as coisas, né? Para ela dar conta de dialogar internamente, é um desafio imenso. Muitas vezes eu não consigo Ainda mais hoje, que a gente tem estímulo de tudo quanto é lado o dia todo, né? o tempo todo. A Então gente é chega como no se final do dia esgotado. e estudar tem muito a ver com uma atividade física, por exemplo. É como se eu te dissesse, olha, vai, corre uma maratona e depois vem aqui para você fazer um spinning na bicicleta. Você já vai estar cansado, você não vai dar o seu 100%. Uhum. Descansado, cabeça descansada, a gente consegue render mais. Mesmo que a gente, no início, é difícil. No início, acordar cedo para ir para academia, eu não sei porque eu nunca fiz, mas deve ser bastante difícil. Eu tenho minha amiga que vai todo dia, 6 horas da manhã, está no CrossFit. Imagino que quando ela começou, é, tenha sido muito difícil. Hoje faz Sim. parte da vida dela. Hoje é um hábito. Hoje ela ama, né? Eu tô não fazendo propaganda de que no... e aí a gente vive esse problema, né? Ah, é pandemia, então a gente precisa aproveitar o tempo máximo possível. Não, não é assim. Pandemia é um momento crítico, é um momento de crise, e que a gente também sente. A gente não fica bem o tempo todo. Então eu preciso me organizar o melhor possível para que eu possa ir dando conta a partir dos meus limites, a partir das minhas habilidades, para que eu atinja as minhas competências. Uma dica que eu sempre dou: pega todo o conteúdo que você precisa para uma disciplina, por exemplo, se é um livro, né? Não para é simples, é fácil para gente, que já vem o livro ali e já é dividido em 4. Então, o caminho pedagógico está bem legal, mas você tem tantos artigos, você tem tantos dias, tenta se programar para aqueles dias, para aquele horário, porque aí você vai gerando um hábito. Não que você seja um robô, né? Mas é igual, por exemplo, a gente sabe que na sexta-feira a gente já dá uma relaxadinha, né? Quando é sexta-feira a gente está lá na Europa, a gente já sai. A Aline não muito, porque ela trabalha no sábado de manhã também, mas na sexta a gente já não fica mais, porque a gente acostumou com aquilo, o nosso corpo ele entende a Virou um dinâmica. hábito, né? Que sábado e domingo é descanso. Sabe? Domingo é descanso. Você acorda de manhã, você já pensa no cheirinho do café, né? Uhum. Eu sou apaixonado com café e não posso tomar café mais.
e a coisa que eu mais gosto na vida. Eu Então, amo. eu tenho que fazer o sem cafeína agora, o que é um desafio para mim. Mas preciso aprender a conviver com isso. No início é difícil, depois você vai acostumando, né? E aí qualquer conhecimento que eu queira atingir na vida, eu preciso olhar para ver qual é o tamanho dessa coisa que eu preciso aprender, né? Qual é a planta da casa que eu preciso construir? Conhecimento é uma construção Sim. e que não é uma coisa que eu posso deixar ali. Ah, eu me formei em educação física, fisioterapia, medicina, ciências humanas, ciências sociais, ciências políticas. A gente tem que ficar reformando a casa o tempo todo, porque surge um telhado novo, surge algo para a gente deixar a nossa casa mais bonita, e a gente troca uma... O estudo é a mesma coisa. O tempo todo eu preciso ir renovando todas as coisas da minha construção. E essa construção é onde eu vou habitar. O estudo só é um hábito quando eu construo aquilo que está em volta de mim, eu construo aquela casa para que eu more, né? Uhum. Deixa eu, deixa eu ler aqui, ó. Ainda estou no primeiro período de serviço social. Eu já estou no primeiro período de serviço social. Jamais pensei em desistir. Porém, estou tendo muita dificuldade de me organizar nessa pandemia, porque eu estudava nas horas que minha filha estudava. Eu rendo melhor de manhã. Uhum. Vamos, Leandro Carnal. Sempre tem algo mais interessante. Protelar, postergar, é uma palavra assim, É não me isso lembro. mesmo. Procrastinação. Eu não Isso sei falar aí. essa palavra, mas é essa. Também estava tentando lembrar aqui, mas não saía de jeito nenhum. Sempre tem algo mais interessante, Nilson, mas aí o negócio seria como se fizesse um contrato, entende? Como se eu fizesse um contrato comigo mesmo. Olha, eu tenho que cumprir isso aqui, né? Então eu vou dividir esse estudo, isso é um caminho. Vou dividir durante o caminho e vou me organizar dessa forma, nesse tal horário. Andresa, um beijo. Andresa estudou comigo há 18 anos atrás. Estou ficando velho, né? Acho que, acho que já está na hora. Mas acho que se eu pudesse dar algumas dicas para a gente tornar o estudo um hábito, a gente precisa primeiro de motivação, né? Não uma obrigação. O estudo não pode ser uma obrigação, mas eu preciso ser motivado para dar conta de atingir aquela meta. Bom, porque depois, durante a aula de spinning, né, eu queria xingar minha professora o tempo todo, ainda mais quando ela falava, corre mais, vamos lá, vamos embora. Eu falava, meu Deus do céu, isso aqui não termina. E quando acaba, dá uma sensação maravilhosa. O estudo também é muito, muito assim, né? Quando um professor pede para que a gente faça tal coisa, ou quando a gente está diante de um livro, estou adquirindo experiência, não velho. Quando a gente está diante de um livro, às vezes é penoso, é doído. Construir o conhecimento é doído muitas vezes. Mas eu preciso pensar. E quando eu fecho aquele livro e eu aprendi, que sensação espetacular. Uhum. Quando eu aprendo algo novo, né? Quando eu dou conta de chegar no meu objetivo, é, quase que a gente solta. É endorfina? Não sei como que a gente solta adrenalina. Então, eu não sei disso, mas você Adrenalina. pode falar. É isso aí. E aí a gente sente essa sensação de bem-estar. Eu consegui, eu sou Ô, capaz. Gustavo, é por isso que eu falo com os alunos que o momento ali da colação de grau, né? Eu aconselho todos os alunos a vivenciar esse momento da colação de grau, que eu acho, para mim, foi uma das melhores sensações da minha vida. Porque aquele momento ali é seu. Você que se esforçou para estar ali naquele momento. Aquilo ali não depende de mais ninguém a não ser você. Então, Né? assim, aquele momento que você vai ali para receber o seu diploma pelo seu esforço, nossa, não existe momento melhor na vida do que aquele. Não. Sim. Isso. E a gente solta endorfina e serotonina. Pensar dói, mas realiza e traz um alívio. A gente precisa muito pensar, Paulo. Essa coisa da colação de grau é muito forte, né? Porque a colação ela é uma grande celebração. Eu me lembro, e para mim tem muito a ver com o processo de aprender. O processo de aprender tem muito a ver com a infância. Claro que eu vou puxar por esse campo, né, por conta da pedagogia, quase psicopedagogo, quase, falta pouco ali. Estou quase acabando as matérias. Tá, né? Mas também estou estudando online, gente, estão achando que. Mas
eu me lembro de quando eu aprendi a andar de bicicleta. Eu amava a minha bicicleta, motivação, né? Motivação e estímulo. Eu amava a minha bicicleta. E eu queria morar nela, literalmente. Eu amava estar com ela. E se a gente não ama aquilo que a gente estuda, é complexo. Eu preciso amar aquilo, ou entender a amar, ou aprender a amar. A gente às vezes está com alguém, a gente aprende a amar, fazer o quê? Verdade. Mas eu me lembro que eu tinha muito medo, porque eu só andava de rodinha. Então, meu pai falou, não, eu vou tirar as rodinhas e eu vou estar com a mão aqui em você. Falei, ah, então tá tranquilo. Ele foi, deu as primeiras voltas comigo, com a mão aqui. E aí, daí eu fui esquecendo que a mão dele estava aqui. Ele colocou um paninho aqui e não era a mão dele mais. E aí, quando eu já estava lá na frente, eu já tinha andado um tantão, e eu falei, pai, alguma coisa, eu olhei pro lado, não estava mais, e aí eu caí. Caí por causa do medo. A faculdade, ela é só esses primeiros passos que o pai pode dar com a gente. Só que a gente, esse pano, né, é a gente mesmo ter consciência de que a gente vai dando conta de que a gente vai chegar em algum lugar. É andar de bicicleta, tomar alguns tombos, né? Mas eu preciso me motivar para aquela coisa. Nosso tempo está acabando, Tá acabando, mas eu faltou acho 3 minutinhos. Alguém que quer eu vou ler uma perguntar coisa. alguma coisa, gente? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode me perguntar também no privado, etc. Mas tem uma outra dimensão que para me motivar, eu preciso ter um espaço adequado. Então, estudar, esse hábito de estudar, assim como para me alimentar, eu preciso ter um espaço adequado, para fazer um exercício físico, eu preciso ter um espaço adequado para eu rezar, para eu orar, para qualquer coisa, eu preciso preparar um ambiente, né? Eu, quando vou rezar, eu gosto de ligar uma música, né? Faço deixo um silêncio, etc. Ter um ambiente. Para estudar a mesma coisa, levar a sério o estudo. Eu quero Gustavo na minha formatura. E se tiver festa, com certeza. Também eu agradeço muito a paciência de quem nos ouviu. Só parabenizar, muito bom. Tenho muito a aprender com você, Michele. E muito obrigado, tá bem? Eu que Espero ter. agradeço, Gustavo, você disponibilizado seu tempo de estar aqui com a gente, né, para transmitir um pouquinho, né, para os nossos alunos do seu conhecimento, de tudo que você sabe. E nesse momento que a gente está vivendo, né, tão difícil, tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está, mas também está tudo bem, né? A gente não pode se cobrar tanto, porque a gente está vivendo um momento atípico, que ninguém imaginava passar por isso. Então, a gente está aqui à disposição dos alunos para aquilo que eles precisarem, né? Para aquilo que for necessário, para continuar, para motivar, para a gente vencer Sim, junto, né? Para a gente chegar lá junto. muito obrigado. Tá bem? A minha amiga ela tá me criticando ali, Aline, porque eu era um péssimo aluno no ensino fundamental. Ah, é? E, e eu repeti de ano no terceiro ano do ensino médio, porque eu odiava estudar. Odiava estudar. Eu só aprendi a estudar quando eu vi que o estudo poderia me fazer mais feliz. Que eu poderia ser feliz estudando. Com E certeza. aí, isso eu fui aprender na faculdade, né? Então a gente pode mudar sim, a gente pode fazer a diferença, a Sim, gente com pode fazer a certeza. diferença por nós. Pela pessoa que a gente deve ser mais apaixonado na vida, sou eu mesmo. Tá bem? Então, tá. Muito obrigado, Gente, gente. boa noite, tá? Um beijo para Um todo grande mundo. abraço.